Louve-o no santuário, louve-o em toda a terra, louve-o, exalte ao Senhor, glorifiquem seu poder, louve o seu grande e santo nome, louve ao Senhor. Desde o nascer do sol, que o seu louvor seja ouvido, de leste ao oeste e de norte ao sul. Tudo que eu quero é louvar ao Senhor para sempre. Quero agradar-te, ó Deus, com meu louvor. Tudo que eu quero é louvar ao Senhor para sempre. Quero agradar-te, ó Deus, com meu louvor. Louve-o no santuário, louve-o em toda a terra, louve-o, exalte ao Senhor, glorifiquem seu poder, louve o seu grande e santo nome, louve ao Senhor. Desde o nascer do sol, que o seu louvor seja ouvido, de leste ao oeste e de norte ao sul. Tudo que eu quero é louvar ao Senhor para sempre. Quero agradar-te. No programa de hoje receberemos a visita do Sr. Ronaldo Meireles Campos e da Sra. Vanessa Barbosa. Ronaldo é cirurgião dentista, formado pela USP, voluntário do Grupo de Amor Exigente de Osasco, voluntário na cadeia feminina também de Itapevi, muito bom, no campo da prevenção e tratamento da dependência química. Frequentou vários cursos do Amor Exigente e da FEBLACT. É coordenador do projeto Café da Manhã Sem Drogas em Carapicuíba. E a Vanessa é estudante do curso de Serviço Social e voluntária também do projeto Café da Manhã Sem Drogas. E nós vamos saber já já, deve ser fantástico esse trabalho. Muitos de vocês ouvem, muitas vezes a gente quer fazer um trabalho voluntariado, você vai saber, porque eles vão dar muita dica. E a gente agradece a participação de vocês através dos nossos e-mails e do nosso hotline, tirando dúvidas. É muito importante a sua maneira de encarar os nossos assuntos e questionarem. Muito bom. E se no programa de hoje você tiver dúvida e queira saber mais coisas em relação a esse projeto maravilhoso, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netservicos.com.br ou pelo hotline 11 28 18 1700 e tire suas dúvidas. E hoje eu tenho duas pessoas para tirar as dúvidas e é um assunto muito, muito interessante. Muito obrigado pela presença de ambos. Me parece que para chegar aqui é um pouquinho complicado. Não foi muito complicado? Não, pelo contrário. É um prazer enorme poder estar aqui, compartilhando informações, experiências, porque todos nós, na nossa sociedade, temos que ser agentes multiplicadores do conhecimento. A dependência química, ela destrói lares, ela destrói vidas, e a informação compartilhada pode servir de estímulo para que outras pessoas trabalhem nessa área, ajudem. Porque a questão da educação, a educação ela é responsabilidade de todos. Então nós estamos aqui justamente para falar da nossa experiência, partilhando as nossas dificuldades, aceitando sugestões e sempre aprimorando os trabalhos. Muito bom. E você, Vanessa? Então, nosso intuito mesmo é trabalhar com moradores de rua e tentar envolver ele com os familiares que já se desprenderam, essa parte mais dramática da dependência química mesmo. É pela área que você está atuando no serviço social que te chamou a atenção? O que te atraiu? É um trabalho difícil. Na verdade, é um trabalho difícil. Eu não tenho, assim, pessoas próximas a mim, dependentes químicas da minha família, mas eu sempre me envolvi com essa área, sempre achei interessante. E eu gosto do serviço social, então, por isso que eu procurei ser voluntária nesse grupo. Então, eu vou perguntar para o Ronaldo, com certeza você está mais tempo nessa área, ou não? Sim. Eu, como muitos pais nesse país e no mundo inteiro,
Na minha família eu tive um filho que, apesar de ter sido educado com o que existe do bom e do melhor, em termos de saúde, em termos de cultura, em termos de religiosidade, mesmo assim ele optou pelo caminho da droga. Ele experimentou e depois não conseguiu mais sair. E aquilo que naquele momento foi uma dor muito grande, uma tristeza, uma dificuldade enorme de aceitação, dos questionamentos, onde é que eu errei, o que eu podia ter feito diferente, eu tive que tomar uma decisão na vida. Eu preciso participar na melhoria da saúde, contribuir para a recuperação do meu filho. E descobri que uma das melhores maneiras de nós contribuirmos para a recuperação dos nossos filhos é ajudarmos os filhos dos outros. Porque vendo a dor do outro, e sobretudo entrando no mundo da dependência química, nós entendemos por que é tão difícil os nossos filhos largarem da droga. Muito bom, muito bom. Eu gostei da explicação. E aí, você está há quanto tempo? Eu já estou há 3 anos e meio nessa atividade. Seu filho chegou a ir para a rua? Olha, o meu filho teve um pouco de todas as atividades. Eu tive um filho, nós temos 4 filhos, um deles um filho adotivo. Esse nosso filho usou drogas durante mais de 8 anos, sem que a família percebesse qualquer sinal. Mas, de repente, você começa a perceber que o teu filho já não está indo bem na escola, já não está acompanhando, tem umas manias meio estranhas, já conversa, os assuntos que ele conversa já começam a modificar, até o dia que a casa caiu e nós ficamos sabendo, então, que ele estava envolvido até o pescoço com a dependência da cocaína. Foi um dia muito doloroso. Eu chorei durante 3 horas seguidas. Depois de 3 horas eu falei, bom, eu tenho 2 opções, ficar chorando amanhã e depois, ou entender o que está acontecendo. E hoje eu percebo que ter um filho dependente químico na família pode ser uma bênção. Eu tenho um grande amigo que fala assim, faça lucro do prejuízo. O que eu posso aprender com essa situação? Sem dúvida. E o que eu posso fazer para ajudar outras pessoas a não passarem por aquilo que eu passei? E o que eu aprendi pode ajudar no sentido de que o tratamento do filho dos outros possa caminhar de um modo mais seguro. Essa é uma experiência interessante. Eu, muitas vezes, conversando com mães, para que elas se sintam assim mais animadas, eu chego e olho nos olhos e falo, mãe, eu sei como tirar um filho do mundo da droga. Hoje eu sinto dentro de mim que eu sei. E eu queria te ensinar tudo isso. Eu só preciso que a senhora tenha boa vontade de ouvir e que experimente fazer alguma coisa nova. Porque tudo que a senhora fez até hoje, eu sei. A senhora fez com muita boa vontade, mas não deu muito certo. Vamos tentar outras estratégias? E com isso a gente tem tido bons resultados. Parabéns, isso é dentro do grupo. Dentro do grupo também, eu frequento o grupo de amor exigente, e aonde houver uma oportunidade para se falar de dependência química e para se ouvir alguma coisa sobre dependência química, é fundamental que a família esteja presente. A família é o grande segredo para a recuperação. A família precisa se envolver no tratamento. Nós não podemos mais apenas terceirizar o tratamento dos nossos filhos, colocando-os numa clínica, colocando-os numa comunidade terapêutica ou levando ao psicólogo ou ao psiquiatra. O grande segredo é a família. Concordo. Isso remete àquela historinha que você conhece do Padre Haroldo da galinha. Lembra, não é? Uhum. Que o Padre Haroldo costuma comentar nos seus encontros que o Zezinho vai para a casa da avó na fazenda e ele não tem assim as manhas de uma fazenda. Chegou no finalzinho da tarde, a avó fala, recolhe os pintinhos. E ele corre para lá, corre para cá, não consegue pegar pintinho nenhum. Volta cansado e fala para a avó, não consigo, vó. Eu pego um, escapo outro, pego outro, escapo outro, não consigo. Meu querido, esqueci de falar, pega a galinha, põe para dentro, que os pintinhos vêm atrás. Então tá aí, né? A família é tudo. Então, o Padre Haroldo, eu tive a oportunidade de fazer cursos com ele, e ele uma vez falou uma frase que me marcou muito. Ele chegou e falou assim, mostre-me o pai de um dependente químico e eu já saberei se esse jovem tem maiores ou menores condições de recuperação. Como é importante na recuperação do dependente químico a figura do pai presente, do pai atuante, do pai que compreende, do pai firme.
E isso é uma daquelas coisas que nós precisamos também falar muito. A presença do pai no processo de recuperação do filho é muito importante. É verdade. Eu também, assim, compartilho com você, apesar de ter muita dificuldade assim, com a família, que eles gostariam de ter uma pílula, alguma coisa imediatista, e eles se desinteressam rápido, porque a novela é muito mais interessante, o jogo de futebol é mais interessante e fica mais a cargo do filho. Eu vejo muitos pais que desistem rápido, todo esse apego, esse amor do qual você colocou, Ronaldo. Infelizmente, há muitos pais que não têm todo esse carinho. Apesar de nós falarmos, eu não diria mãe, não é? Mas quando eu falo na figura do pai, me parece que um se acomoda, o outro se acomoda mais ainda. Eu gostaria de ter mães mais atuantes. Não é só ter a boa vontade na teoria, ou falar. Esse é um programa de atitude. O amor se mostra, não é falando, é fazendo. Então ele tem que ser persistente. Se a pessoa não tiver persistência, acaba perdendo o filho. Para a rua, que agora nós vamos abordar. Aliás, falando na rua, por que você se interessou, já que você vai para o Amor Exigente? E o Amor Exigente, eu sei que tem vários segmentos. Você poderia estar coordenando ou uma regional, coordenando uma sala, enfim, mas não na rua. O que você vou para a rua? Como dentista, vai para a rua? Então, o trabalho com dependência química com moradores de rua me atraiu simplesmente porque é o trabalho mais desafiador que eu encontrei em todo esse campo. Porque, vejam bem, nós já falamos que o segredo da recuperação é a presença da família. Mas o dependente químico morador de rua, ele já não tem família há muito tempo. Ele perdeu as noções de lar, do que é viver numa casa, ter uma cama arrumada, ter uma família presente. Então, tem que se estabelecer uma metodologia nova de tratamento. Na rua, a última coisa que eles querem ouvir falar é de Deus, é de regras, é de compromissos. Eles perderam valores, perderam referenciais. E na vida a gente se acostuma com tudo. O grande problema do morador de rua é que ele se acostuma a viver na rua. Verdade. Na sujeira, na pobreza, na criminalidade. Na liberdade. Na liberdade sem responsabilidade. Sem responsabilidade. E o tratamento que nós podemos fazer é despertar, é sensibilizá-los para a mudança. No nosso grupo eu sempre falo que todos estão ali para mudar comportamentos. Porque a mudança do comportamento leva à mudança do sentimento. E quando nós mudamos o comportamento e o sentimento, nós mudamos a nossa atitude perante a vida. Sem dúvida. E como é que surgiu? Em que momento você teve um insight para falar, é isso aí que eu vou fazer? Tratar desses meninos? Ou você primeiro teve um começo com outras maneiras de manifestar a tua atitude? Eu já frequentava uma instituição em Carapicuíba que fornecia um café da manhã para moradores de rua. Na verdade, um café com leite, um pão com algum tipo de mortadela ou um outro filhos qualquer. O que acontecia é que os moradores vinham ali, tomavam o café e iam embora. Ou seja, nós estávamos fazendo um trabalho assistencialista, eles entravam dependentes e saíam do mesmo jeito. Então nós começamos a falar um pouco de espiritualidade. Então o que era só um café da manhã, passou a ser um café da manhã com palavras, com noções de espiritualidade. Mas só aquilo não era suficiente. E eu percebi que a grande maioria das pessoas que moram na rua são dependentes químicos. E a surpresa maior, que não são dependentes químicos primordialmente de drogas, mas o grande problema do morador de rua é o álcool. E é o álcool a porta de acesso para as outras drogas. Ainda hoje nós fomos no nosso projeto Café da Manhã e um rapaz mesmo falou, olha, o negócio é o seguinte, se eu beber, eu vou fumar todas as pedras de crack que eu encontrar na frente. Se eu beber. Se eu não beber, eu consigo ficar sem. Então nós começamos a perceber que é necessário fazer um trabalho de sensibilização para que eles entendam que a dependência química é uma doença e que precisa de tratamento, mas o sucesso do tratamento é eles aderirem. Perfeito. Aproveitando, Vanessa, essa colocação do Dr. Ronaldo, ele é dentista, com respeito ao Dr. Ronaldo. Muitas pessoas têm uma maneira de encarar que quando vocês dão comida, dão assim, o café da manhã,
dão às vezes uma roupa, um alimento, acaba acomodando. E se ele já não tem muita vontade de fazer coisa alguma, nesse momento, com a barriguinha cheia, vai ficar menos ainda. Qual é a tua maneira de encarar essa visão? Na verdade, isso para o dependente químico se torna uma realidade. Eles se tornam muito dependentes de doações, só que eles não têm os cuidados com essas doações. Nós damos cobertas, depois de 1, 2 dias eles perdem. Então, ou largam, trocam as coisas por drogas. Então, é uma manipulação deles para conosco. Então, para a gente, o nosso trabalho é ensinar, mostrar os caminhos diferentes, abrir alternativas para eles e não dar tudo para eles. Porque se você dá tudo, facilita e muito. E o que eles vão fazer é sempre atrás de mais drogas. Então, o nosso intuito é sempre mostrar alternativas. Mostrar como que é viver numa casa melhor, sair da rua. Então, o nosso objetivo é esse, abrir caminhos para o dependente químico e não dar roupas. O café da manhã, na verdade, é um meio de trazer o dependente químico, mostrar uma realidade diferente, mostrar para eles que eles ainda têm condições de uma vida diferente, uma vida melhor do que as da rua. Porque na rua, eles não se alimentam. Para eles, o alimento é a droga. Verdade. Então, eles se alimentam de droga. Se não tiver uma comida, um alimento, para eles tudo bem. E eles passam a noite toda usando droga ou álcool. Tem muitos que falam que bebem álcool de posto de gasolina, não tem dinheiro para comprar outros tipos de drogas. Então, nosso intuito é esse, mostrar caminhos. Vocês vão todos os dias ou tem dias da semana? Na verdade, o café da manhã são todos os dias, só que o nosso projeto de café da manhã sem drogas são 3 vezes na semana. Então, não são todos os Não. dias? Quais os dias seriam? Segunda, terça e quarta. Segunda, terça e quarta. E por que os outros dias? Não tem voluntários para isso? Não tem voluntários. Ou também não tem verba para manter esse café? Ou há quem que propicia economicamente esses gastos? Olha, o grande problema do nosso trabalho, como em qualquer trabalho na assistência social, é a questão do treinamento para o voluntário. Porque o voluntário para tratamento, que vai trabalhar na área de dependência química, não basta ter apenas boa vontade. Ele precisa se qualificar. Ele precisa entender o que é a dependência química, ele precisa entender a questão da manipulação. Senão, os dependentes químicos tiram do voluntário tudo, porque eles são extremamente manipuladores. Algumas vezes eu tenho que chegar para o voluntário e falei, olha, a tua atitude em fornecer aquela blusa bonita para aquele morador de rua que está com frio, que é usuário de crack, foi muito linda, foi muito nobre. Porém, eu preciso te lembrar que amanhã ele retornará aqui com outra blusa ou sem aquela, porque essa blusa vai ser trocada por algumas pedras de crack. Então, o atuar no campo do bem, na dependência química, exige que nós mudemos o nosso modo de pensar. Então, tem que primeiro trabalhar na motivação do voluntário a ele ter uma ideia mais consciente de como ele deve agir, para que todo o trabalho seja benéfico. Eu sempre digo para os voluntários, nós temos que criar o fator esperança. Olha, meu irmão, eu sei que a situação sua está difícil, você já chegou no fundo do poço, a situação está dolorosa, mas sempre existe um caminho, uma opção. Se Deus te fechou uma porta, Ele abre 2 janelas, né? E atrás dessa janela tem uma grande luz. Pule nessa luz, acredite em você, venha ao teu grupo de autoajuda, busque ajuda e aceite ajuda. Aí nessa hora nós colocamos um lema das comunidades terapêuticas. Eu sempre falo para eles, olha, um dos grandes segredos para você conseguir vencer a dependência química é participar de uma comunidade terapêutica que tem o seguinte lema, eu te ajudo e permito que você me ajude. Quando eu estiver com algum comportamento inadequado, eu peço a você que fale. E quando você estiver com um comportamento inadequado, eu vou falar com todo respeito. E nós dois vamos nos respeitar. Eu te ajudo e permito que você me ajude. Parece-me que esse é um dos melhores métodos e é um caminho para a recuperação do dependente químico
morador de rua. Aí você já está falando um pouco da metodologia do trabalho com esses voluntários. Porque nós não encontramos na literatura, se você buscar na internet... Não vai ter. Você não encontra. Então, tudo que nós hoje fazemos saiu do zero. A experiência do deu certo ou não deu certo, é que nos permitiu hoje ter essa metodologia, que é uma sensibilização. Então, eles têm o café da manhã, onde tem o alimento do corpo. Depois eles têm a espiritualidade, que nós vamos falar do alimento da alma. E depois tem a sensibilização para a questão da dependência química, para o tratamento e para que eles tenham fé, tenham esperança de que eles podem sair, oferecer o apoio. E ter até um pouco do conhecimento do que é essa doença e o que faz com eles, porque muitas vezes eles não têm a percepção das consequências. Então, nesse momento, eles estariam mais sensíveis a ouvir, porque após a barriguinha alimentada, uma palavra, porque quando fala num poder superior ou num Deus, não tem quem nesse momento não abra vamos dizer, a terceira dimensão, uma percepção maior. Ele está aberto para algo mais, meio milagroso. Certo. Então, nesse momento, qualquer colocação, e agora a sensibilização de mostrar, porque ele está mais para aquele lado, preciso trazer ele em cima do muro, para ele continuar em cima do muro, mas ele vai cair para um lado. Então, vocês estão plantando a semente. Mostrar, essa hora você não poderia estar com o papai, com a mamãe, tomando um café gostoso, não é? Não poderia ir para uma escola ou por um trabalho, começar a trazer ele a pensar na reminiscência, além daquilo que foi a vida dele, porque a vida dele não foi tão ruim assim. Então, nesse momento, essa conscientização de sensibilização é um momento, é tudo de bom. E é por isso que, realmente, esses voluntários têm que ter conhecimento. Entrar numa sala de dependente químico, ouvir o que eles fazem, ir na reunião do amor exigente, perceber que a gente não muda ninguém, a gente só pode mudar a nós, e eles têm que aprender a eles se mudarem, porque essa coisa de chegar com um bom coração não vai para lugar nenhum. Só vamos manter mais o dependente na rua. É isso? Então, uma das estratégias que nós usamos é ensinar para o dependente o que é o certo. Eles desaprenderam o que é o certo. Então, nós temos que mostrar para eles determinadas palavras, determinadas condutas. Nós falamos, primeiro princípio, respeitar a dignidade do ser humano. Nós aprendemos isso no Amor Exigente, primeiro princípio ético. Como levar isso para o dependente químico morador de rua? Eu falo assim, olha, uma das formas de você aprender a respeitar o próximo é não o chame de apelido ou com nome depreciativo. Chame cada um pelo seu nome. Sem dúvida. Nossa, isso já começa a resgatar dentro deles uma imagem positiva que eles esqueceram, que eles são gente, que eles têm sentimentos, que eles são capazes de realizar grandes coisas. Então, nós temos que trabalhar muito a autoestima e a autoconfiança. Sem dúvida. E nesse momento em que vocês estão, uma vez que é segunda, terça e quarta, você não me respondeu. Eu perguntei, e a verba? Quem que propicia isso? Nós temos um grupo de voluntários. Eu acho que quando nós somos voluntários nas obras do bem, o voluntário ele participa com o que ele pode oferecer. Mas o voluntário bom mesmo é aquele que põe a mão no bolso e faz as coisas acontecer. Isso aí. Então, eu sempre digo, uma das melhores formas de nós colaborarmos no tratamento e na recuperação dos nossos filhos dependentes químicos é nós mostrarmos para eles que nós estamos engajados. Quando eu sou voluntário do trabalho do bem, isso causa um impacto tão grande no meu filho que ele vai pensar 10 vezes antes de usar qualquer coisa, porque o pai está engajado, a família está participando. Então, ajudando o filho dos outros, eu estou ajudando o meu. O seu. E muitas vezes eu digo, quanto já custou em dinheiro a recuperação do meu filho? O tratamento do meu filho já me custou até agora R$95 mil, a recuperação do meu filho, pelo que eu já gastei com ele. R$95 mil, se meu filho começar a ter uma recaída por ano, eu vou ter uma despesa muito grande. Então eu pego essa verba que eu poderia gastar no tratamento dele e eu ajudo o filho dos outros. Só que o meu filho vai junto. Ele vê o pai atuando, ele vê o pai conversando, isso o fortalece. Então, se você tem um filho que já teve muitas recaídas, que você já não sabe mais direito o que fazer, monte um grupo de ajuda para ajudar o filho dos outros.
Ponha o seu filho para ver que você está trabalhando em prol dos outros. O impacto e o benefício é muito grande. Concordo plenamente. O exemplo ainda é tudo na vida. Sim, o exemplo é a participação. Às vezes tem famílias que me falam, mas meu filho não quer vir. Eu falo, mãe, eu não quero o seu filho, eu quero você, eu quero os pais. Se os pais modificarem, o comportamento dele te incomoda, e o seu? Você já pensou que também vai incomodar na mesma proporção? Você vai vir aqui aprender a ser diferente. Não é porque você age só pelo afeto. Nós precisamos agora ter assim, quebrar os vínculos afetivos. E quebrar os vínculos afetivos, se não houver referência de quem os fez, você não vai. Você vai se achar a pior das mães. E eu quero mãe má, eu quero mãe ruim, eu quero mãe que fale. Mãe que exige. Que exija. Isso. Mãe má no sentido de exigir o que é coerente. Ela não é obrigada a ser lograda, a ser roubada, a ser ofendida. Não é verdade? O papo está muito bom, mas nós vamos ter que fazer um intervalinho, a gente já volta já. Não saio daí, por favor. Louve ao Senhor em toda a terra, cante e exalte o teu nome. Glória e majestade estão ante a sua face, adore-o na beleza da sua santidade. Celebre com júbilo ao Rei dos Reis, exalte o nome do Senhor. Se alegre, é tempo de colher, é tempo de viver em abundância, o que Ele prometeu. Louve ao Senhor em toda a terra, cante e exalte o teu nome. Glória e majestade estão ante a sua face, adore-o na beleza da tua santidade. Celebre com júbilo ao Rei dos Reis, exalte o nome do Senhor. Se alegre, é tempo de colher, é tempo de viver em abundância, porque Ele prometeu. Celebre com júbilo ao Rei dos Reis, exalte o nome do Senhor. Se alegre, é tempo de colher, é tempo de viver em abundância, porque Ele prometeu. Na 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 na. As barreiras são tão grandes, o desânimo aparece e a fé estremece, mas Deus se levanta em meu favor, restaura os meus sonhos, ensina-me a conquistar
deixe desistir. Me dá forças para lutar. Deus mudou a minha história, deu-me ordens a seguir. Chegou a minha hora, nada poderá me impedir. Deus mudou a minha história, deu-me ordens a seguir. Chegou a minha hora, nada poderá me impedir. Deus mudou a minha história, deu-me ordens a seguir. Chegou a minha hora, nada poderá me impedir. Não vou parar, eu saltarei muralhas e submisso a Deus. Estamos de volta com o programa Família, hoje recebendo o Ronaldo Meirelles Campos e a senhora Vanessa Barbosa. Já falamos que o Ronaldo, o Dr. Ronaldo, ele é dentista e ele é voluntário também do grupo Amor Exigente, voluntário não só lá, mas principalmente nesse trabalho fantástico com moradores de rua e principalmente trabalhando com dependentes químicos no café, nesse projeto Café da Manhã Sem Drogas. E eu também estou curioso para saber a funcionabilidade, como é que eles interagem, porque a gente sabe que é difícil. Vamos ver como é que eles assim, mantêm a atenção e vamos ver se os meninos acabam saindo, acabam dando atenção. Pelo menos a Vanessa é uma garota bonita, eu tenho a impressão que ela vai segurar um pouco. Se você tiver com alguma dúvida, entre em contato conosco através do e-mail programaabc@netservicos.com.br ou pelo nosso hotline 11 28 18 17 00. Tire suas dúvidas. E você da cidade do Ronaldo, que você é de Carapicuíba. Carapicuíba. Então, depois ele vai deixar o e-mail, telefone. Quiser fazer um trabalho desse, entre em contato com ele, você vai aprender muito. Aliás, o Amor Exigente não é um programa só para dependentes químicos, não. É um programa para quem tem dificuldade de lidar com comportamentos, principalmente de filhos, não importa qual seja. Você vai aprender muita coisa. Então, e se quiser fazer um trabalho desse, se tiver um tempinho de sobra, entre em contato que você vai ver que a quanto é de grandiosidade para a gente próprio. Então, eu vou perguntar para a Vanessa, não é? Como é que é essa dinâmica quando você chega? Todo mundo fala, a Vanessa, chegou o café. Então, mas assim, é com você ou com o café? Na verdade, assim, primeiro tem a parte do café da manhã mesmo, onde eles se alimentam, como já foi dito. Depois, numa outra sala, é a segunda parte da sensibilidade. Nós damos início nessa segunda reunião com a oração da serenidade, que é do Amor Exigente. Fazemos a parte do sigilo, conversamos, os meninos partilham, falam das dores, sofrimentos dele da semana. Mas eles vêm até um local, é isso? Isso, eles sobem para uma segunda sala, uma parte individual. Então esse local é aberto. Onde que é esse local? É num centro espírita, onde tem o café da manhã numa parte, na outra tem essa reunião da sensibilidade com os dependentes. Como as pessoas chegam? Vocês vão na rua, é dão um aberto. papelzinho? Não, eles mesmos já sabem o endereço, um fala para o outro, um leva o outro. E é aberto. Quem quiser ir pode estar indo conhecer o projeto. É aberto à população. E onde que é esse centro? No centro de Carapicuíba. Fala o nome do centro. Centro Amor Espírita, ou Amor e Luz. E o endereço? Avenida Miriam. Avenida Maria Helena 174. Avenida Maria Helena 174. Perfeito. E desde que hora que vocês abrem? O café da manhã é a partir das 7. A segunda reunião é a partir das 7h30. Perfeito. Segunda, terça e quarta. O café da manhã é de segunda a sexta. Essa segunda reunião é de segunda, terça e quarta. Perfeito. Então, café tem todos os dias. Todos os dias. Maravilha. Porque fome também tem todos os dias. Sem dúvida. Espiritualidade tem todos os dias. Mas a parte da dependência química, nós temos esse horário, assim, eles acabam de tomar o café, e nós, primeiro, convidamos. Eu chego e falo, olha pessoal, nós vamos ter agora uma segunda reunião específica para quem está numa situação difícil, para quem quer melhorar na vida, para quem quer recuperar a saúde, recuperar a família, sair da bebida, largar das drogas, ser feliz. Que tal, meu irmão? Quer ouvir uma boa palavra? Vem com a gente. E aí nós fazemos aquele trabalho de corpo a corpo
E do nosso grupo, que geralmente toma um café, que são uns 30, geralmente uns 15 a 20 aceitam a sugestão de uma segunda reunião. Aí nessa segunda reunião, nós começamos com aquela saudação do amor exigente, né? Como vai você? Que dia é hoje? E aí nós falamos uma coisa muito importante. A nossa vida só muda quando nós decidimos pela mudança. E aí eu sempre lembrando do Padre Haroldo, já citado aqui, meus irmãos, meus amigos, quanto tempo demora para a gente largar da droga? Aí ele já sabe, 1 segundo, porque é uma tomada de decisão. Eu não quero. Isso pode ser muito bom para os outros, foi muito bom para mim, mas agora não dá mais. Mas o grande problema é que com o morador de rua, a nossa forma de falar é diferente. Então, nós temos um roteiro, que são vários textos escritos ou adaptados especialmente para moradores de rua. Vamos, por exemplo, pegar o programa dos 12 Passos. O programa dos 12 Passos, usados em Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos, ele é um excelente programa de recuperação. Porém, como falar para um morador de rua, o programa dos 12 Passos, do jeito que ele está escrito, eles não entendem. Então, os nossos textos, nós reescrevemos tudo aquilo que a gente vê na literatura numa linguagem que eles consigam entender. E no final a gente sempre vai motivar, olha, você já fez o nosso trabalho hoje, nosso trabalho é de manhã, à noite tem a reunião do AA, vá no AA, vá no NA, você precisa participar desses grupos, buscar ajuda, né? Porque uma das grandes coisas que eu aprendi na dependência química é por que é difícil o jovem largar das drogas. Vejamos bem no caso da família. Eu converso muito com mães, né? E eu pergunto assim para muitas mães, quantas vezes a senhora já se comprometeu a começar a fazer regime para emagrecer na segunda-feira e na quarta a senhora já desistiu? Agora imagine que a senhora parou de fazer regime, por quê? Porque eu fiquei ansiosa, eu fiquei nervosa, me deu dor de cabeça, eu passei mal-estar. Pois bem, multiplica isso por 10, é o que sente o dependente químico quando a gente quer que ele largue da droga. Então eu brinco com os nossos meninos que o único jeito de largar da dependência química é enfrentar a dor de largar. Porque o problema é que o dependente químico, se ele tenta parar de usar droga, o corpo dói, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, dá dor de ouvido, dá dor de estômago, dá vontade de ir no banheiro, dá ansiedade, tem medo, eles ficam angustiados. E o único remédio que alivia essa angústia é a própria droga, que é o que causa, no fundo, tudo isso, que é a tal da crise da abstinência. Então, trabalhar com moradores de rua é nós sensibilizarmos que ou ele enfrenta a dor de largar, ou ele vai usar sempre. Então, nós temos uma linguagem que eu brinco com eles e falo assim, que largar da droga tem um esquema. Primeiro, 7 dias no inferno sem mordomia. Depois, 12 dias no purgatório sem direito a privilégios nenhum. E depois, para ver se a gente pode entrar no céu para começar o tratamento. Ou seja, eu tenho que sensibilizá-los para enfrentar a dor de largar. Porque parar de usar droga, gente, é terrível para eles. Eles ficam angustiados, eles desaprenderam como é encarar o mundo sem ter uma substância que lhes dê suporte. Pode dar uma sugestão, incrementando o seu trabalho. Há uns 30 anos atrás, em São Caetano tinha uma instituição chamada Cláudio Roberto, antigo Padre Chico. E essa pessoa da qual tomava conta e colocou o nome de Instituto Cláudio Roberto, um amigo meu, conhecido, que ele perdeu o filho, jovenzinho, e ele também se dedicou. E ele fazia esse trabalho. E eu pegava, nessa época, moradores também de rua, alguns, e levava nesse instituto, não para tomar o café, mas para tomar a medicação, para diminuir tudo isso que você está falando. Então, o seu Oswaldo, a gente chamava doutor, mas ele não era doutor, mas ele tinha um doutor que passava a prescrição, estava com ele nesse instituto, Cláudio Roberto. Ele dava a medicação. E muitos eu pegava assim, às vezes um ou daqui, outro dali, tinha não só morador, um ou outro de rua, como também que tinha morador, que a família disfuncional tinha dificuldade. Então, poderia se pensar
um dia ou outro, amigo seu ou algum local que viesse nesse local para dar como café da manhã, porque diminui muito a ansiedade. E mais uma outra coisa, assim, dentro da estrutura das irmandades de narcóticos e de alcoólicos, como você bem colocou, para eles se manterem na sua sobriedade, na sua recuperação, você comentou agora, a pessoa precisa agir, não é só ter boa vontade. E eles, como eles tenham como eles têm como uma verdade absoluta. Se eles não servirem, eles não vão ficar bem. Então tem o grupo de HI, que é os recursos que eles vão nas instituições. É hospital, cadeia, irmandades, em tudo que você possa imaginar. Se você os convidar para irem numa dessas manhãs, o próprio adicto, porque a linguagem desses meninos recuperados de narcóticos ou de alcoólicos, eles já viveram na rua. E quando ele fala, em cima da fala de vocês, tomou o café, falou a palavra de fé, e agora, porque você disse assim, vão? Não, eles não vão, é um ou outro. Agora, se ele escutar no teu local, um ou outro, a empatia é imediata, porque eles vão perguntar já para a hora, por adicto, onde que você é? E de preferência do próprio bairro. Nós temos aqui, e Jadão, eles vão procurar. Então você poderia enriquecer mais o seu trabalho, levando, porque é voluntário, eles fazem isso, e vão com o maior amor. Pensando exatamente na continuidade do trabalho, o nosso desejo é montar em continuidade uma comunidade terapêutica. Ou seja, o indivíduo vai ao café da manhã, ele se interessa em participar das segundas reuniões, ele está indo nas segundas reuniões, ele manifesta o desejo de largar das drogas, então aí seria o momento de nós o tirarmos da rua. Este é o momento de os tirarmos para a rua, levarmos para uma comunidade terapêutica dentro da cidade, um ambiente protegido, e colocar como regra que para estar frequentando a comunidade terapêutica tem que ir nos grupos tipo AA ou NA. Porque nós temos que fazer com os recursos que a comunidade oferece. Muitas vezes o indivíduo que está em São Paulo, ele tem recursos diferentes de uma pessoa que está numa cidade lá do interior do Amazonas. O que nós temos que entender é o seguinte, a sociedade não pode deixar apenas na mão do governo e das instituições oficiais o tratamento e a prevenção da dependência química. Nós que somos parte da família, nós somos sociedade, nós sentimos a dor de ter um filho, não apenas na droga, mas também um filho muitas vezes no crime, porque a droga e o crime caminham juntas. Veja a questão do dependente químico. Quando nós perguntamos para os dependentes químicos há quantos dias ele está limpo, e ele fala, não, olha, eu estou limpo há 2 horas ou há 3 horas, e a gente, na hora da partilha, e aí, como é que você fez para conseguir o dinheiro para comprar a droga? E o que nós vamos observar? Que 80% da criminalidade das cidades estão relacionados ao uso de drogas. Sem dúvida. E eu converso muito com eles. Um exemplo interessante que eu fiquei sabendo, pichação. A maior parte dos monumentos e paredes pichadas na cidade são por usuários de droga. As depredações que nós vemos na cidade são por usuários de droga. E não necessariamente por moradores de rua. Pessoas normalmente nem são. Normalmente nem são. E uma coisa interessante que nós observamos no nosso grupo, os nossos moradores de rua, usuários de droga, são letrados. Eles sabem ler. E alguns muito bem. Por isso que o nosso estudo ele é baseado com textos. Então nós damos um texto adaptado, que pode ser o programa do amor exigente, na linguagem de um morador de rua. O programa, por exemplo, dos 12 passos, no nosso texto fica receita para a felicidade e para a saúde. Nós temos regrinhas de boas maneiras, de mudança de conduta, e no meio da discussão desses textos, a gente vai motivando a partilha, o comentário, que um olhe para o outro e veja a dificuldade, e que eles sejam as pessoas que vão tomar as atitudes, né? Que eles precisam tomar a firme decisão de entender que para ser feliz, eu não preciso da droga, mas eu preciso de uma mudança de comportamento. Sem dúvida. E assim, vocês têm um índice de sucesso no trabalho, vocês percebem, ou fica muito sazonal, o grupo é muito transitório? O que vem durante assim um pouco? Na verdade, o grupo é transitório, tem rapazes que vão constantemente dentro de um mês, no outro não vai. Só que nós já tivemos um grande sucesso com rapazes que ficaram limpos durante um bom tempo. Recaíram,
Porém, a recaída deles foi um aprendizado para nós, porque nós vimos qual os efeitos da recaída, como é o começo da recaída para eles. Então, teve rapazes que já ficaram 7 meses limpos, depois recaíram. Mas eles veem a necessidade de voltar a ficar limpo agora. Então, eles estão lutando para isso novamente. Mas e eles ficam todo esse tempo na rua? Não. Esses rapazes foram para a comunidade, numa comunidade assistida, que está fazendo parte do projeto também. Agora a comunidade está em reforma, estamos adaptando melhor. Porém, esse rapaz que ficou 7 meses limpo, ele ficou 40 dias limpo, morando na rua, depois foi morar na comunidade. Ele teve um acidente, e depois disso ele resolveu parar de usar droga. Então, a recaída é um aprendizado. Só que a recaída começa com a recaída de comportamento. Quando eles estão na comunidade, eles começam a querer voltar para a casa da família, eles manipulam a situação falando que vão visitar os pais. Isso já é um meio de querer voltar para a rua, ter a liberdade que eles tinham, porque na rua eles têm toda a liberdade do mundo, né? E a maioria deles vão para a rua por vontade própria, não é nem pela família colocar, ou a família expulsou de casa, é eles que sentem a necessidade de morar na rua. A liberdade da rua é muito grande. Mas sabe uma coisa interessante? Eu aprendi isso. Recaída não é uma coisa ruim. Se a recaída for bem trabalhada, ela pode ser a grande alavanca para eles se formarem. Nós, como pais, algumas vezes, sofremos amargamente quando os nossos filhos recaem. É como se todo o tratamento deu errado. Não. Assim como a dependência química não se instalou em um único dia, isso foi um processo ao longo do tempo, a recuperação também é um processo. E a recaída são episódios que nós não devemos considerar como ideais, mas eles acontecem. Então, já que eles acontecem, nós vamos trabalhar a recaída para que ela se torne um aprendizado. Para morador de rua, usuário de droga, se ele ficar 15 dias limpo, já é uma vitória. Naqueles 15 dias ele não roubou, ele não se prostituiu, ele não saiu ele não se colocou em posição de risco. Quantos jovens do nosso grupo já morreram? Em média, nós perdemos um jovem todo mês que morre, daqueles que a gente fica sabendo, né? Então, quando o jovem fica 15 dias, 20 dias, ou 30 dias, ou 2 meses limpo, nossa, já é um sucesso. Porque durante 60 dias ele pensou e raciocinou de forma diferente. Sem dúvida. Isso vai favorecer. Nós já não vimos assim grandes pessoas que só conseguiram se firmar no tratamento depois de 3, 4, 5 internações? Nós também não podemos exigir muito deles, porque a diferença é que os nossos filhos têm um lar para voltar. Tem um pai e tem uma mãe. O morador de rua já não tem mais a referência do lar. Então, nós temos que levá-los para uma comunidade terapêutica para eles terem uma nova noção do que é lar. Quando a Vanessa, você comentou dessas pessoas que acabam se demandando para a rua, tem um fator mesmo da desestrutura familiar. Tem. Não é? Principalmente a falta de afetos. Porque um lar que tem um afeto, que tem um carinho. Eu estava assistindo há pouco tempo uma reportagem onde que tinham só crianças e o repórter estava entrevistando as crianças num dia de visita. E foram poucas os pais que vieram. Na realidade, é a mãe, nem o pai. Mãe que vieram, foram poucas. E aí ele viu um garoto assim meio triste, chegou próximo, ele falou: você não tira os olhinhos de lá do portão? Por que você está olhando? É para ver se minha mãe chega. E sua mãe, será que vem? Não sei se ela vai vir. Ela vem sempre? Não. Não é? E aí pediu para a assistente social que desse o telefone para a mãe e ligou. A mãe falou: olha, eu tenho que ganhar o dinheiro da casa, só eu que posso manter, eu não vou não. É assim, quer dizer, um dia de expectativa, onde as outras crianças, então são lares desestruturados, onde que a mãe tem 4, 5 filhos, não tem planejamento mesmo familiar. Então nós temos assim uma sociedade muito doente nesse sentido. Então, principalmente os moradores de rua são de lares desestruturados. E na verdade, principalmente, levando para esse lado, eles são muito excluídos pela sociedade. Então eles são abandonados, assim, não no todo, mas na maioria das vezes a sociedade acaba excluindo esses moradores de rua. Tem a violência, mas tem o medo da sociedade também em abraçar a causa, em tentar ajudar. Só que
pelo menos no nosso grupo, nós vemos que as mães, algumas mães ainda telefonam, ainda tentam entrar em contato, ainda aceitam que o filho vá visitar. Verdade. Mas as mães têm dificuldade de lidar. Nós não fomos treinados na escola e nós não tivemos um curso de pais que nos ensinasse a lidar com a dependência química. Ela é algo novo. Mesmo para as famílias que têm um certo grau de conhecimento, a dependência química ainda é algo totalmente novo e assustador. Então eu digo assim, uma das grandes causas da dependência química está enraizada na nossa sociedade é que nós, pais e mães, temos vergonha de assumirmos que temos um filho drogadicto. Então é esta vergonha de que ninguém pode saber, de que ninguém deve saber, favorece a doença. Então, quando eu, de público, numa palestra, chego e falo, olha, eu tive um filho dependente químico e em recuperação, eu me igualo à dor do outro e eu passo o fator esperança. Nós temos que passar o fator esperança. Eu gosto muito de falar sobre como educar filhos para prevenir o acesso à droga. E eu digo assim, a primeira regra que uma família tem que colocar em sua casa para que o filho tenha mais dificuldade em usar droga é simples. A partir dos 3 anos, ele tem que arrumar a própria cama. Casa em que o filho arruma a própria cama, a chance de ele usar droga é menor. E casa onde a mãe arruma a cama dos filhos, esse filho já começou a ter muitas facilidades. Porque se o filho sempre arrumou a cama, desde pequeno, aí quando chega aos 13, 14 anos, um belo dia a mãe viu que ele não arrumou a cama. No dia seguinte ela viu que ele não arrumou a cama e percebeu que durante uma semana inteira ele não arrumou a cama, ela já vai saber, ele mudou o comportamento. Isso pode sugerir que ele já esteja numa fase de experimentação de alguma coisa. Ronaldo, o bate-papo está tão bom, mas se a gente for por aí... Não, olha, né, Vanessa? É verdade. Nós teríamos que perguntar tanta coisa no nosso tempo. Está assim, chegando, então, é bem rapidinho, assim, a sua despedida. Eu queria agradecer a todos que estão aqui gentilmente nos ouvindo. Eu quero falar sobretudo para aqueles pais e para aquelas mães que tiveram um filho ou uma filha ou um companheiro na área da dependência química. Invistam nessas criaturas, elas são pessoas maravilhosas. Trabalhem, abracem a causa, sejam voluntários. Se eu quero que o poder superior ajude o meu lar e ajude o meu filho, vamos também ajudar o lar dos outros, o filho dos outros. Faça trabalho voluntário. Parabéns. Uma palavrinha bem rápida, Vanessa. Eu só quero convidar todos para participar do projeto e abraçar esse projeto que é uma coisa bem bonita. Sem dúvida. Como o seu e-mail, seu telefone vai aparecer no ar, eu tenho certeza que vocês vão ter telefonemas. Parabéns a ambos, a Vanessa e ao Dr. Ronaldo. Fantástico trabalho, né? Deus abençoe e continue porque outros pais precisam imitá-los. Tá. Pois é, telespectador, é por aí, não é? Coisa maravilhosa é ver assim pais de boa vontade que regaçam as mangas e atuam, não é só com palavras, é com o tempo, é com o dinheiro, é com o amor, porque a dificuldade dele é a nossa, é a sua. Portanto, todos vocês estão convidados a participar de um trabalho tão maravilhoso e dizer a vocês que o nosso trabalho tem apoio da instituição Cláudia Manso, que dá cobertura aos familiares codependentes, a dependentes, também do canal Net Cidade, programa de voluntariados, da Igreja Batista Betel de Santo André, que traz esses números musicais no decorrer do nosso programa, da nossa amiga Djalma Lorenzini, que traz os ornamentos de flores, e da nossa amiga Ângela, na Lojas da Rua Piauí, Trajes a Rigor, 999, São Caetano. E desejamos a todos vocês que gostassem ou gostariam de participar desse programa, que entrassem em contato através dos e-mails, do nosso telefone, traga um tema, venha abordá-lo. É muito importante a sua participação. Então, nosso muito obrigado e até o próximo programa. Obrigado novamente a Ronaldo e a Vanessa. Muito bom. Nós que agradecemos. Obrigado. Foi muito rápido. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Lutas
e adversidades virão para que fortaleça a sua fé. Não desista, Deus está agindo em seu favor. Tira você de um lugar de derrota e o coloca em um lugar de glória. Deus de milagres, o Todo-Poderoso, refúgio e fortaleza, escudo e confiança. Deus de milagres, renova suas forças e ajuda a enxergar além das circunstâncias. O choro pode durar uma noite, mas a alegria